Na esfera do sistema de precedentes brasileiro, o incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR, desempenha papel crucial. Trata-se de instrumento voltado à fixação de teses jurídicas unicamente de direito, que, de acordo com o CPC, deverão ser aplicadas aos casos presentes e futuros que tratem sobre o mesmo tema. Considerando esse contexto, discorra de forma fundamentada a respeito do papel do IRDR na formação de precedentes vinculantes, sua natureza jurídica e seus requisitos de admissibilidade. Na sua explanação, aborde especificamente os aspectos a seguir: possibilidade de julgamento em tese da questão de direito dissociada do julgamento do caso concreto, cabimento de recurso especial em face de acórdãos proferidos no âmbito do IRDR, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possibilidade de ajuizamento de reclamação perante o STJ em face de acórdão de tribunal que descumprir entendimento fixado em recurso especial interposto em face de acórdão proferido em sede de IRDR. O IRDR ele tem um importante papel na medida em que funciona como instrumento de um microsistema de processos repetitivos e tem como escopo a garantia de uma maior segurança jurídica e obediência e uniformização dos precedentes judiciais. O IRDR ele tem como requisitos principais o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, bem como a efetiva repetição em múltiplos processos, de modo que essa repetição é característica do incidente, sendo essa a sua natureza jurídica, de incidente processual. Quanto ao primeiro ponto, a sua possibilidade de julgamento em tese ocorre de maneira excepcional, na medida em que no direito brasileiro adota-se via de regra o sistema da causa piloto. Por exceção, o sistema da causa modelo pode ser adotado no IRDR quando há desistência ou pedido de revisão de tese. Em relação ao segundo ponto, o Superior Tribunal de Justiça tem interpretado restritamente os dispositivos do Código de Processo Civil para entender que não cabe recurso especial em face de acórdãos proferidos no âmbito do IRDR. E quanto ao terceiro ponto, também não cabe reclamação perante o STJ em face de acórdãos fixados em recurso especial em face de acórdão proferido em sede de RDR. O STJ entende que há aqui uma necessidade prática de evitar a proliferação e o agravamento dos julgados naquela corte, de modo que não seria possível. Considerando os bens no Código Civil, definam que são pertenças, exemplificando-as. A elas aplica-se o princípio geral de que o acessório segue o principal. Pertenças são bens acessórios à coisa principal e que a ela não se vinculam justamente por servir a um aformoseamento desse bem principal. Em relação aos bens acessórios, propriamente dito, se aplica o princípio da gravitação jurídica, de modo que seguem o principal. Já em relação às pertenças, não há aplicação desse princípio, não havendo necessariamente que seguir o principal. Um exemplo de pertença seria um dispositivo instalado em determinado automóvel para tocar músicas, de modo que, havendo a venda desse bem, não sendo esse dispositivo originariamente instalado no automóvel, mas posteriormente à compra desse automóvel instalado pelo proprietário, ele poderia retirá-lo, não havendo que se falar em venda conjunta
pela aplicação do princípio da gravitação jurídica. O exemplo mais evidente dessa trivialização está na dignidade da pessoa humana. O recurso imediato à dignidade da pessoa humana nos tribunais aproxima-se do nível do absurdo. Por mais respeitáveis que sejam as razões envolvidas, apresenta-se como um abuso de linguagem a inovação da dignidade da pessoa humana. A plurivocidade da dignidade humana associa-se ao problema de se utilizar esse conceito como um trunfo argumentativo, quem se pode colocar contrariamente à dignidade humana. A explanação acima, com as devidas reservas, aproxima-se de dado fenômeno experimentado atualmente na aplicação, notadamente judicial, do direito brasileiro, como uma proliferação desordenada de princípios. Identifique esse fenômeno, discorra sobre ele e faça um cotejo com a ideia de vontade na obra A Força Normativa da Constituição, de Conrad Hess. Trata-se de fenômeno oriundo do neoconstitucionalismo e do pós-positivismo pós-Segunda Guerra Mundial, em que essa incrementação na utilização de valorações e princípios permeia ou passou a permear todo o ordenamento jurídico brasileiro e, portanto, por serem conceitos abstratos, são utilizados muitas vezes de forma abusiva pelos aplicadores do direito. Conrad Hess, em relação à força normativa da Constituição, faz uma conceituação em relação a esse instituto, no sentido de que a Constituição, enquanto ápice do sistema jurídico, detém força capaz de estruturar e orientar toda a normativa brasileira, inclusive através de parâmetros de controle de constitucionalidade. Dessa forma, a força normativa da Constituição requer a efetivação da Constituição na realidade em que ela se insere, na sociedade em que ela se insere, de modo que esse fenômeno, essa abstrativização da utilização de princípios constitucionais enfraquecem a ideia de efetividade de princípios estampados na Constituição, de modo a contrariarem a finalidade exposta nesse instituto, o princípio da força, princípio interpretativo da força normativa da Constituição. Acerca do controle externo da administração pública, discorra sobre a composição do Tribunal de Contas da União e o controle que ele exerce sobre as contas prestadas pelo Presidente da República e por administradores. Controle judicial e seus limites, incluindo o controle judicial do ato administrativo. O Tribunal de Contas da União tem a sua forma estampada na Constituição da República, a partir do artigo 70 da Constituição, e o Tribunal de Contas da União é composto por 7 conselheiros e, apesar de não integrar o Poder Judiciário, seus conselheiros possuem direitos, prerrogativas, vantagens inerentes aos ministros do Superior Tribunal de Justiça, sendo 4 desses membros indicados pelo Poder Legislativo e 3 deles pelo Poder ou pelo Presidente da República. O Tribunal de Contas ele exerce, ainda de acordo com a Constituição, um importante papel na prestação de contas do Presidente da República, de modo que analisa as contas prestadas pelo Presidente da República e, no caso de contas de governo, apenas exerce a sua função emitindo um parecer prévio.
em relação a contas de gestão, além de um parecer prévio, segundo o Supremo Tribunal Federal, emite um julgamento. O Tribunal de Contas ele é um importante órgão na estrutura da administração pública, haja vista que auxilia o controle externo exercido por parte do Congresso Nacional, no caso do Tribunal de Contas da União. Acerca do controle judicial e seus limites, o Poder Judiciário, ele, a partir da constitucionalização do direito administrativo, ele exerce até mesmo, segundo o Supremo Tribunal Federal, um controle sobre o mérito administrativo. Também a doutrina vem nesse sentido, além de um controle sobre a validade do ato administrativo, sobre aspectos da legalidade. Esse controle sobre o mérito também é tendencioso a cumprir o princípio da legalidade e analisar, dentro do juízo de conveniência e oportunidade da administração, aquilo que é ou não contrário ao ordenamento jurídico, na medida em que não só aquilo que é contrário à lei, mas não só contrário, portanto, ao princípio da legalidade, mas também ao princípio da juridicidade, ganhando o Poder Judiciário novos parâmetros sem, contudo, se imiscuir nas esferas de regulamentação próprias do Poder Executivo, enquanto ainda exercendo às vezes da administração pública, mas podendo adentrar nesse controle acerca da juridicidade dos atos emanados, devendo prestar certa deferência. De toda forma, o controle judicial do ato administrativo ele vai exercer essa primazia acerca do controle em relação, ou tendo como cotejo a legalidade, a constitucionalidade desse ato e o preenchimento dos requisitos legais quando da edição desse ato administrativo.